Vamos começar então com o capítulo 1, Fundamentos da Aerodinâmica. Neste capítulo a gente vai passar por forças aerodinâmicas, tipos de escoamento, camada limite, fundamentos da mecânica dos fluidos, distribuição de pressão, número de Reynolds e tipos de arrasto. Tá? Com este conhecimento aqui vocês vão estar aptos a entender o próximo capítulo de perfil e de asa, e essa é toda a preparação que vocês precisam. Primeiramente, a gente vai fazer uma revisão de forças aerodinâmicas e ao longo de todos os slides eu vou sempre que possível deixar a fonte aqui. Então, no caso, essas figuras aqui, a fonte desse slide é o Fundamentals of Aerodynamics, que é um livro do Anderson. Então, esse livro do Anderson eu vou utilizar ele bastante nesse capítulo de fundamentação. Ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor livro de aerodinâmica teórica que existe hoje. Então, a minha recomendação é que vocês leiam o Anderson, entendam o Anderson. E a minha única crítica para o Anderson é que ele realmente foca demais na matemática, que é a parte excelente do livro dele, e ele deixa um pouco o entendimento físico de lado. E essa parte eu vou tentar passar para vocês complementando o que o Anderson fala, né? Então, sempre que tiver alguma figura aqui, vocês podem olhar aqui a fonte, e aí vocês podem buscar atrás dessa referência aí mais informações, né? Bom, falando de forças aerodinâmicas, em um corpo, as forças que atuam são forças de cisalhamento e forças de pressão. A força de cisalhamento ela é paralela à superfície do corpo, tá? Conforme o desenho aqui. E a força de pressão ela é perpendicular à superfície do corpo. Então, se a gente fizer a integral dessas duas forças ao longo de todo o corpo, tanto a de cisalhamento quanto a de pressão, a gente vai obter, né, a força resultante e o momento resultante para um dado ponto de referência, tá? Então, sempre que essa somatório de forças, essa integral de forças, né, de cada parte do corpo é feito, tem que ser definido um ponto de referência para onde a força vai ser aplicada e o momento também. A força resultante, ela é decomposta em duas outras forças, tá? Então, a gente tem um padrão na aeronáutica, né? Existe a força de sustentação, que ela é perpendicular ao escoamento aerodinâmico, e a força de arrasto, que é paralela ao escoamento aerodinâmico. Então, isso são definições, tá? Então, toda vez que a gente fala de arrasto, a gente está falando da força que é paralela ao escoamento aerodinâmico, e essa é a definição de arrasto. É isso que é arrasto, é a força paralela ao escoamento aerodinâmico. E a sustentação é a força perpendicular ao escoamento aerodinâmico, e a gente faz por uma decomposição de senos e cossenos, a gente consegue transformar a resultante que está atuando no corpo nessas duas componentes. Uma vez que a gente tem as forças totais e os momentos totais, a gente precisa transformar esses momentos em coeficientes. Os coeficientes, eles nos ajudam a trabalhar no dia a dia, né? E facilitam bastante. Se a gente fosse trabalhar com força, a gente estaria mexendo com newtons o tempo todo. E o coeficiente, ele, por ser adimensionalizado, ele permite a comparação de valores, inclusive entre aeronaves diferentes. Tá? Então, assim, a gente consegue ter uma ordem de grandeza daquele coeficiente, mesmo se eu estou comparando uma aeronave ultraleve com um A380. Quando eu comparo coeficiente de sustentação, por exemplo, eu vou conseguir comparar esses dois valores. Se eu fosse comparar a força de um ultraleve com a 380, aí não seria possível. Então, para criar esse sentimento, o uso de coeficientes é muito útil. Então, para dimensionalizar a força, né, para gerar os coeficientes aerodinâmicos, aqui eu estou falando somente dos coeficientes longitudinais, a gente utiliza a pressão dinâmica. A pressão dinâmica, a definição dela é meia densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado. Então, 1 meio de ρ V2, tá? Vocês vão ver esse 1 meio de ρ V2 sempre presente aí na aeronáutica. Então, metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado. Os coeficientes, eles são calculados a partir de, no caso da sustentação, é a sustentação dividida pela pressão dinâmica, que foi definida acima, dividida pela área de asa, tá? Então, quando a gente está falando de avião, área de asa, a gente sempre usa a área de asa como referência. No caso aqui, se fosse um perfil CL, né, que você está medindo em um túnel de vento, no lugar da área de asa aqui seria utilizada a corda do perfil. Então, o arrasto vai ser definido como arrasto dividido pela pressão dinâmica vezes a área de asa, e o momento vai ser o momento total
obtido daquele somatório de forças, dividido pela pressão dinâmica vezes a área de asa, vezes a corda média aerodinâmica da asa. Para o caso de perfis, aqui a gente vai ter a corda ao quadrado, né? Então, essa é a definição dos coeficientes que vão ser utilizados ao longo de todo o curso aqui e que são utilizados ao longo do projeto de uma aeronave na aeronáutica, né? Bom, é importante conhecer o conceito de centro de pressão. O centro de pressão, ele é o ponto em que toda resultante das forças estão aplicadas, tá? Quando a gente considera que as forças estão no centro de pressão, o somatório de momento em torno desse ponto é nulo, tá? Então, esse é o ponto em que, se você translacionar, né, transladar a força para esse ponto, ali vai estar, e o momento for nulo, esse local que o momento é nulo é conhecido como centro de pressão. Para qualquer outro ponto de referência que não seja o centro de pressão, haverá um momento que vai ser dado pelo equacionamento básico de forças e momentos. Então, se você desloca uma força daqui para cá, você precisa dessa distância que foi deslocada, multiplica pelo braço e calcula o momento resultante naquele novo ponto de referência, tá? Equacionamento de física básica. Ou um quarto de corda é utilizado como ponto de referência normalmente. Então, tanto para perfis, né, a gente utiliza um quarto, quanto para asas. Então, na asa a gente também vai utilizar o 25% da corda média aerodinâmica como ponto de referência para todas as forças e momentos do avião, tá? A motivação de utilizar um quarto, né, fala assim, pô, mas por que um quarto, né? Essa teoria de um quarto, ela vem porque o centro de pressão para perfis finos e simétricos fica localizado a um quarto, e além dele estar localizado a um quarto, ele é constante para qualquer ângulo de ataque. Então ele não varia. Então o perfil fino ele vai aumentando o ângulo de ataque, ele aumenta a sustentação e o centro de pressão está localizado ali. Isso quer dizer que para um perfil fino e simétrico, o momento é nulo e constante para qualquer ângulo de ataque. Tá? Isso aqui ele pode ser visto pela teoria do perfil fino, tá? Que é a teoria mais básica da aerodinâmica de perfis que existe. É uma teoria que você consegue solução analítica dela e ela já consegue uma boa representatividade aí de perfis finos, perfis com espessura aí de 8 a 10%, conseguem ser capturados por essa metodologia. E os túneis de vento também, a gente vai passar por muitos resultados de túnel de vento, também mostram que os perfis simétricos e finos, eles possuem o centro de pressão em um quarto de corda. Então, como esse perfil fino e simétrico foi muito estudado antigamente, ele acabou se tornando o ponto de referência para ser utilizado aí na aeronáutica, tá? Então aqui nessa figura do Anderson, estamos mostrando aqui 3 pontos de aplicação, né? Então tem uma aplicação aqui num bordo de ataque, onde a gente vê uma força e um momento aqui no bordo de ataque. Se eu transladar essa força e momento aqui para o centro de pressão, eu vou ter somente arrasto e sustentação, tá? Então quando a força está aplicada aqui no centro de pressão, não há momento. Quando eu translado essa força, que no caso não é um perfil simétrico, é um perfil assimétrico, o que quer dizer que o centro de pressão dele não necessariamente vai estar a 25% da corda. Quando eu translado essa força daqui para cá, isso acaba resultando no momento, né? Esse braço aqui, né? Essa diferença aqui, vezes essa força, gera esse momento. E aí eu vou ter finalmente a força de sustentação, arrasto e momento num quarto de corda do perfil aqui no caso, e o mesmo é feito para a asa. Então essa sempre vai ser a referência utilizada aí na aeronáutica.